Salve, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Arquitetura para Negócios. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Magliano, arquiteto urbanista, e criei o canal aqui para trocar essa ideia diretamente com você, que é empreendedor. Eu tento trazer de uma maneira clara os aspectos mais importantes, né, a se observar na hora de, principalmente agora, de montar um negócio, é uma demanda que surgiu para mim, não era um direcionamento prévio, né? Mas que surgiu para mim em relação aos empreendedores que querem montar negócio em Portugal, né? E além de todas as outras questões, e vocês vão ouvir sempre eu dizer isso, das questões pessoais, né? Direcionar a questão pessoal antes da questão do empreendimento e do trabalho. É fundamental nessa mudança, nessa questão da imigração, enfim, ou que seja só também de um investimento, mas para que direcione isso, né? E, e aí surgiram as possibilidades de trabalho, estou sendo consultado constantemente, alguns trabalhos eu fechei, outros trabalhos não fechei, mas também o cliente não fez, preferiu se resguardar, se preparar melhor para fazer o negócio, e isso eu fico tão feliz quanto, porque sei que vai ser um negócio mais sólido. O risco de negócio é normal, você que é empreendedor, ou quem não é empreendedor, mas já deixo claro que faz parte, né, de qualquer negócio, quem quer empreender. E, enfim, e eu falo pela minha parte, né, minha parte de arquitetura, de design, enfim, desde a escolha do imóvel até a finalização, né? E de todos os outros profissionais que, quando a gente faz um trabalho desse tipo, atuam junto conosco, né? Então isso é importante. E agora, deixar bem claro que eu posso até, vocês trabalhando, nós fazendo alguma coisa juntos, até fora da minha área especificamente, sim, eu posso indicar profissionais, não há problema nenhum, empresas, para poder orientar vocês numa área que não me cabe, né? Não vamos fazer algo que eu não tenha ou capacidade ou meios para tanto, né? Mas aí, seguindo essa ideia, eu vou trazer para vocês aqui um react que é muito interessante. Desde já eu agradeço o casal, o Wallace e a Fabi, né? Que são brasileiros que empreenderam, e agradeço mais uma vez aí a sessão, né, da imagem e do vídeo para poder falar um pouco de com vocês aqui e mostrar, né, os prós e contras, enfim, onde que foi o acerto, onde que foi o erro, pela minha experiência, pelo que os meus colegas, né, meus amigos empreendedores, os administradores falam também, mas basicamente aqui na minha área, né? E é isso, pessoal. Depois da vinheta aí, vamos acompanhar comigo. Vamos lá então, pessoal. Vou aqui já botar para rolar aqui o vídeo e eu vou fazendo umas pausas para poder não falar em cima deles, tá bem? E aí, como está você, sua casa e sua família? Tudo bem? Eu sou o Wallace. Eu sou a Fabi. O vídeo de hoje é um vídeo tão prometido a todo mundo, né? Que é um vídeo que a gente fala por que nós fechamos a nossa hamburgueria, meu Deus do céu. Muitas pessoas estão perguntando, então hoje nós vamos falar o real motivo. Então você que quer empreender em Portugal, você que tem esse interesse, saiba que vir para Portugal, Fabi, é uma coisa arriscada. Demais. E empreender em Portugal, acho que é 3 vezes mais arriscado. Né, Fabi? E muito mais. Olha, e não é para assustar, tá bem? É uma realidade, é uma coisa que eles falam, vocês podem perceber com sinceridade. Então, é o que eu falo. Além dessa mudança, tem a questão do empreendedorismo, né? Você está colocando seu dinheiro numa coisa que muitas vezes você não conhece 100%. No Brasil, já é um risco empreender, mas você, de certa forma, você já conhece o ritmo do brasileiro. Então, aqui tem várias questões que implicam na hora de você abrir aí o seu comércio em Portugal. Vou chegar um pouco aqui para frente, né? Que isso é uma questão deles. E aí, desde já, eu falo também para acompanhar lá, eles fazem
um trabalho interessante da experiência deles, tá, em Portugal. Eu gosto da maneira sincera como eles se dirigem às pessoas. Tem também o Instagram deles aí, enfim, para ver o vídeo depois completo direitinho. Na verdade, eu vou aqui assistir todo, mas vou pausar demais, então, para vocês verem, e outras do conteúdo deles está lá também. Um apartamento. Então, muitas vezes, pela facilidade de arrendar uma sala comercial, você acaba se lançando, ok? Então, não faça nada rápido de uma hora para outra, porque uma coisa que nós notamos aqui é que cada bairro tem o seu ritmo. Vamos lá, então. Realmente, às vezes, surgem umas facilidades para os imóveis comerciais e também na questão do trespasse, tá? Muito cuidado com isso. E eu já falei, quem já me acompanha aí, cuidado com as coisas fantásticas, com grandes oportunidades de uma hora para outra, né? E isso pode enganar certamente. Então, é muito importante você, antes de investir em Portugal, abrir qualquer tipo de comércio, você tem que conhecer. O certo é você primeiro vir para Portugal, entender da cultura, entender mais o público português, como o público português age. O português gosta de café, gosta de pratos tradicionais, que muitas vezes a pessoa tem que colocar no seu estabelecimento. É muita variedade, gente, não tem nada a ver com o nosso Brasil. Você tem que saber a zona que você vai abrir. Então, assim... Perfeito aí. Eles falam... Se complementam, mas tem que ter cuidado também. Realmente essa questão da regionalização, da questão do país, da cultura, fundamental, e de lugar para lugar, de sítio para sítio, como falam aqui, mas eles são abertos sim a experimentar, né? Então podemos trazer coisas novas para criar, para integrar, mas que sejam exatamente em função do paladar do português, né? E na minha área também é a estrutura do negócio. Então tem que ter muito cuidado com essa organização, da maneira como vocês vão fazer para receber, né? Tem uma questão também de você ter a questão da sazonalidade, né? Então você ter uma esplanada aberta e você terá problemas também em relação a isso no inverno, né? E ao contrário, se tiver só um ambiente, um espaço fechado, para o verão complica, né? Então, localização, dependendo de localização de algumas cidades, de algumas vilas, enfim, você também tem essa variação. Por isso, essa vivência, o conhecimento local, se puder vir antes, como o Wallace falou, perfeito. Se não, lance mão de pessoas apropriadas, né, por empresas ou profissionais apropriados para te orientar nessa situação. Então, muito cuidado com tudo isso aí. Não dá para se lançar, né, na aventura de vou ficar rico, vou abrir um comércio em Portugal e se jogar. Então, o que aconteceu? Esse investidor propôs para nós manter essa hamburgueria durante 6 meses ali, pagando os custos fixos. Mas, no final das contas, ele não conseguiu segurar, né, arcar com esses custos fixos durante 6 meses, que seria o mínimo até uma empresa começar a ter fôlego. No mínimo 6 meses, gente. Aí já depende, é uma questão também do negócio, da gestão do negócio, do plano de negócios, que tem profissionais também que ajudam nessa área. Então, isso não é uma regra. Cauteloso, é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, para você empreender, você tem que saber o quê? Eu vou investir meu dinheiro no país, eu vou ter que arcar com os custos fixos. Quem não sabe o que é custos fixos, ali é o arrendamento, a luz, a água. Salário. Okay? Aqueles custos que vendendo ou não vendendo, você tem que pagar. Pronto. Então, quer dizer, não é só você injetar dinheiro na empresa, você abrir um comércio, pronto. Agora o dinheiro vai começar a vir. Não, você ainda tem que continuar pagando, como se fosse pagando uma dívida, sem ter retorno. Então, no Brasil, mais ou menos, é uns 6 meses aí. Aqui, a gente acha que é o quê, Fabi? De 1 ano a 1 ano e meio. Por quê? Volto a falar que tem experiências, não tem regras. Normalmente, na área que eu trabalhei com meus clientes do Rio de Janeiro,
E isso passava bastante disso, né? Tanto em loja quanto na parte de restauração, né, de alimentação, era entre 1 ano e 2 anos. Eram por aí, chegava a 18 a 24 meses, na verdade. 1 ano e pouco, mas até 2 anos. Mas também um nicho, uma localização. Eu estou dando exemplo para como que isso tem essa variação, né? Como que é variante em relação a isso. Nós brasileiros, nós somos curiosos, né? Extremamente curiosos. Então, o que acontece? Você lá no Brasil, você abre um negócio, você bota uma luz lá, estou vendendo hambúrguer, estou vendendo pastel. O brasileiro vai querer saber o que é, mas peraí. Quer ver se você postar no Instagram. No Instagram mesmo, compartilhar ali no WhatsApp, aí pronto. Aí eles vêm. Umas fotinhas. É normal, nós somos assim, a gente vai lá ver o que é, e aí se você tem um produto bom, automaticamente você capta, né? Vou pausar aqui de novo, porque aí é uma outra situação. Eles têm razão na questão da curiosidade. O português é desconfiado no primeiro momento, pelo menos a minha impressão, né? Para tudo tem, né? Você tem que saber, tá chegando novo, obviamente é um comportamento e não é certo ou errado, não, tá? Mas não só por essas questões, mas aí vindo para minha área, um espaço bem montado, bem estruturado, bem apresentado, né? Uma comunicação visual desde a sua fachada e aí alinhado, né, com a presença online, com a presença nas redes, sim desperta curiosidade. Eu tenho experiência nas cidades, inclusive menores, né, nas vilas, que as pessoas vão sim. E às vezes é mais difícil você mantê-las, né? Eu vejo muita gente que na abertura, primeiro mês, segundo mês, até no terceiro mês vai bem, depois não segue, não mantém ou a qualidade, ou a diversidade, ou o conforto, né? Ou o atendimento, e acaba perdendo. E aí não recupera mais. E aí, sinceramente, aí para mim é um comportamento que eu vejo por cá. Aí você tem que mudar de negócio, porque para você recuperar esse público é muito difícil. É difícil conquistar e é difícil recuperar. Mas, por outro lado, são muito fiéis. Se você mantiver aquilo que você se propõe a apresentar e entregar, é um público muito fiel. Captam clientes. Aqui não é bem assim. Aqui o público português é um público mais desconfiado. Vamos dar um exemplo. Quando você entra numa empresa, né, até eles terem intimidade com você, brincar, né, puxar papo, eles não te conhecem, eles não vão se abrir assim. Outra questão que eu queria pontuar aqui, que o Wallace está falando, porque é uma situação mais de proximidade, né? É um negócio de proximidade. É uma loja, uma hamburgueria de bairro, né? Isso modifica um pouco quando, ou freguesia, né? Podemos dizer, como se diz por cá, né? Que como eu tenho também pessoas aqui que estão comigo, que empreendedores também portugueses, é bom a gente tentar fazer essa relação. E enfim, então isso aí muda um pouco quando você é um polo atrativo de outros freguesias, de outros sítios, né, de outra cidade, de outra vila, enfim. Então isso muda um pouco também pelo perfil, pelo porte do seu negócio. De início. Leva mais ou menos aí uns 15 a 20 dias, mais ou menos. E no comércio é a mesma coisa, só que no comércio demora um pouco mais. Um português, ele não vai entrar já no seu comércio no primeiro dia porque você abriu e ele quer saber se é uma novidade, igual os brasileiros. Ele vai passar na frente do seu comércio durante uns 45 dias, mais ou menos. Uhum. Por que eu digo isso? Gente, tudo que nós estamos falando aqui são impressões nossas, tá certo? Não é que nós somos os donos da verdade, não. A gente... É isso. Eu gosto quando as pessoas apresentam dessa maneira. Por isso que me chamou a atenção esse vídeo deles. Porque é isso, ele está falando da experiência dele. Eu estou pontuando também pela minha experiência, pelo que eu conheço do lugar também, né? Então eu acho isso bacana. Na verdade, eu não estou assim, contrariando o que ele está falando. Eu estou complementando, como ele mesmo falou.
não é dono da verdade, é a experiência que ele está passando e que é muito importante. E eu gosto muito dessa maneira mais simples, né? Como eu já falei, desculpa, aqui tá pegando hoje a tosse, mas e fica muito claro. Então isso é muito bacana a maneira como ele se comunica. Falo o que acontece com a gente. Tem uma senhora, vizinha nossa, que ela ficou uns 45 dias, todo dia ela passava em frente ao comércio. Parava lá e ficava. Às vezes parava, olhava para dentro, né? Olhava o cardápio. Só faltava fazer assim, vem, entre. 45 dias para ela entrar. E quando ela entrou, ela pediu o quê, Fabiana? Um café. Pediu um café. Depois, no outro dia, pediu um outro café. Até depois de quase 2 meses, né? Quase agora, a gente fechando, né? Ela pediu um hambúrguer. Eu falei, meu Deus, Fabi, ela pediu um hambúrguer. Vamos, faça o melhor hambúrguer. Depois ela convidou os netos para ir lá na hamburgueria. Depois levou a mãe dela, né? Uhum. Eu até admirei uma senhora de tanta idade comendo um hamburgão daquele. Vocês estão vendo o que eu falei. E a importância do café, né? Como a gente diz, né? O cafezinho, como que isso vai longe. É porque eu falo, você tem que atender de ponta a ponta. Como eu atendo o cliente que tem uma porta ou que tenha um piso comercial grande, né? Você tem que dar a mesma importância. E é isso, como é que vão as coisas vão crescendo, né? E você, como eu falei antes, ele falou, olha, quando quebrou aquele gelo, ela começa a fidelizar e começa a trazer outras pessoas, né? O que é importante na hora de montar esse espaço do seu negócio é também saber isso. Não só o público que você quer atingir, mas o público que você ali consegue atingir, né? Tem coisas que são difíceis, né? Então, como eu falo, se eu tenho uma cidade que é universitária, claro que você buscar um público, né, jovem, estudante universitário, te facilita, né? Pode te abrir mais, caminhos. Mas também você botar um espaço, um ambiente que não convida esse público, um abraço. Depois você vai reclamar que as pessoas não vão e tudo mais, né? Então, é o que eu falo, tem que ser o conjunto, as coisas têm que funcionar em harmonia. Então, quer dizer, leva muito mais tempo. Tem um outro detalhe que a hamburgueria foi aberta numa zona residencial, onde a maioria das pessoas que moram ali são pessoas de idade. E as Olha aí, zona residencial, o tipo de negócio e o tipo de pessoas que tem naquela zona. pessoas de idade, eles já têm um costume, né, Fabi? Uhum. Qual é o costume do Uma português? rotina. De manhã, pequeno almoço, tomar o seu café, pegar uma comida típica, uma tosta, né? Um pão com fiambre. Eles têm já cultura super enraizada. Então nós caímos num ponto que sempre foi um café. Snake bar, né? Que eles falam. Uhum. É o que eu falo. Tem uma cultura assim, tem um comportamento, né? Mas tem a faixa etária, tem uma série de coisas. E experimenta. Eu recentemente fui no estabelecimento de um conhecido e ele montando um brunch, né? E é muito interessante. Dá para fazer. Você tem que planejar com maior cuidado, com maior esmero, né? Para poder ser mais assertivo, não tenha dúvida, do que arriscar ou achar, né? Achar que é isso, achar que é aquilo. Ou colocar na cabeça que vai fazer e vai forçar uma situação. Não vai, não tem condição, né? O exemplo, por exemplo, como ele falou, da hamburgueria, né? É específico. Então tem que ver se é um público ou se você faz uma transição, enfim. Isso aí vai no planejamento do seu negócio, né? Sempre foi um café. Sempre abriu no horário do café, ali no horário do pequeno almoço, do almoço, durante o dia. E nós chegamos quebrando totalmente essa proposta, abrindo uma hamburgueria das 5 às 11, um hambúrguer tipicamente brasileiro, aquele podrão mesmo, com aquela maionese caseira, com batata, né? Uma coisa diferente. Então as pessoas iam lá
e eles praticamente não, vamos dizer assim, não admitiam que aquilo ali fosse uma hamburgueria, porque já era costume. Normal, né? Perfeitamente. E nem ele está criticando, né? Está contando a história. Mas é possível fazer o que eu acho que é um grande perigo a tentar atender. De qualquer maneira, colocar, simbolar, perder essa identidade, e aí um espaço que está preparado para uma coisa não está para outra, enfim, mete os pés pelas mãos, depois diz que a coisa não deu certo. Eu sei que é difícil, você vê as contas, como a Fabi aí falou, né? Tem as contas que vêm, né, todo mês, você tem aquela responsabilidade para honrar e atira para todo lado, né? E depois você acaba querendo voltar ao público, e aí fica difícil, aí você já se perdeu, né? Então tem isso também. Espaços, cuidado também com esses espaços prontos, para ver se aquele espaço daquela maneira cabe na sua nova atividade. Isso também é importante. Porque se você também chegar e reconhecer um café, um snack bar, e for uma hamburgueria, você tem essa dificuldade dessa relação com o seu cliente, né? De se comunicar através do espaço. Seu snack bar. Então eles chegavam lá e não pediam hambúrguer, pediam café, ou pediam uma comida típica portuguesa que nós não sabíamos fazer. Tanto que nós apanhamos para tirar um café normal, né, Fabi? Depois veio os portugueses e ensinaram pra gente como é que fazia a moagem correta. A gente tem que agradecer os nossos vizinhos portugueses. Olha só como que eu digo, né? O português é meio desconfiado, mas depois que ele vira seu amigo é incrível. Por exemplo, eu não sei como que na fachada isso estava se comunicando, né? Se você, quando chega ou você à distância, se você percebe exatamente o que está ali. Porque se você não conseguir transmitir isso, a pessoa vai entrar equivocadamente. É o que eu falo, é o seu cartão de visita, né? Então tem que ter cuidado com isso também. Ainda mais se era um negócio e foi feita essa mudança e as pessoas não percebem mesmo, né? E se não for comunicado isso, não tem como perceber. Os vizinhos que sempre viram que aquilo ali era um snack bar, vieram, né, a gente conversando, eles falaram, não, pera lá, eu vou ajudar, não sei o quê. Eles ensinaram, eles que ensinaram pra gente que o café tem que ter uma espuminha, tem a questão da moagem, explicaram o que é chávena, né? Fria, quente, escaldada, o que é... A gente não sabia a diferença entre um e outro, não. Para mim, porque brasileiro acha que sabe, brasileiro acha que sabe que é café, quer tomar café. Chega aqui e você vê que você não sabe nada. Chegar aqui um pouco mais para frente, porque aí é uma experiência muito específica do negócio, acho que aqui já... No notário. Antes de tudo, você abre a empresa no notário. Depois... calma aí, deixa eu voltar um pouco aqui. Tem vezes que vem até bebida dentro. Nós estamos colocando agora. Acho bem interessante, gente, essa parte do trespasse, porque eu não sei se é assim no Brasil, pelo menos as hamburguerias que eu gerenciei lá, a gente pegava o ponto do zero e tinha que montar e comprar tudo, né? E o que aconteceu? E aqui não, aqui você compra, no caso, esse trespasse, esse direito de uso. Não, na verdade, no Brasil também existe, não com esse nome, né? Mas você passa o negócio montado, sim. E já vem tudo, com tudo, com tudo. Já veio com a cafeteira, vem com os pratos, os garfos, os copos, vem o café ali completo. Você só entra praticamente com o seu trabalho e pronto. E assim, devido a essa facilidade, muitas pessoas às vezes acham assim, pô, vamos empreender, né? Pô, a gente paga esse valor, já pega, já tem vezes que vem até bebida dentro. Então a pessoa vê essa facilidade, pô, já vem com bebida, já vem com tudo, é só acender as luzes e sair trabalhando, né? E muitas vezes as pessoas se lançam nesse tipo de investimento, mas nossa intenção aqui é trazer os prós e os contras, né? E o mais legal, gente, é assim, ó, como funciona? Primeiro você tem que abrir a empresa no notário. Antes de tudo, você abre a empresa no notário, depois você faz a compra do trespasse, né? Depois você vai na imobiliária, faz o arrendamento já no nome da empresa, e com isso, dependendo da negociação ali que vocês fizerem com a pessoa, no caso, se for com a gente tem que contratar um serviço de água, luz, internet e gás. Isso demora, tem vezes que até 10 dias.
E nesse Tem vezes que demora até mais. Tem que ter cuidado, contabilizar isso também. caso, é tão facilitado o negócio que é só você transferir da nossa empresa para a empresa da pessoa. A próxima fatura já vem, de repente, no seu nome ou no nome da sua empresa. É muito, muito legal isso. E vamos lá, vamos para os gastos, né? Quanto que é para abrir uma empresa hoje? Gente, nós não vamos ensinar como se abre uma empresa, porque você precisa de um contabilista, você precisa de um advogado. Não adianta a gente ficar falando, pega o documento isso. Você precisa desse. Parabéns, Wallace. Exatamente isso. Temos que lançar a mão dos profissionais e buscar o profissional certo, tá? Né? Porque tem muitos que me cobram isso. Ah, Mauro, eu busquei e deu problema e tal. Mas nós sabemos que tem profissionais e profissionais, né? Profissionais. Então, procurem referências, procurem buscar isso, procurem trocar uma ideia com eles antes. Então, é importante. Importante não, fundamental, né? Parabéns por essa visão aí, por esse. Isso que é um conteúdo informativo de verdade. Tipo de profissional, ok? Nós fizemos assim, nós vamos falar como nós fizemos, né? Afinal, a empresa foi como? Foi o nosso sócio proprietário, sócio majoritário, né? Sócio investidor. Sócio investidor e nós como sócio gerente. Nós participávamos de Sócio 50% dos lucros da empresa e mais um salário, Vou chegar um pouco mais para frente aqui, que tem custo para propaganda. poder manipular os alimentos. Então isso foi interessante. Também tem esse valor. Tem outro valor também que é a questão do que, Fabinho? Controle de pragas, Isso são todos os que são importantes. Vou voltar um pouquinho para Eu sei vocês que pegarem. o negócio lá, o nome é o HCCP. Ele cuida dessa parte, ele vai lá na empresa, dá um curso para você, fala sobre as temperaturas. Ele dá um curso Tudo que bem se abrangente, bem envolve legal. A cada. gente faz um pagamento. Desculpa, que eu falei aqui em cima da voz deles. Mas é porque tem todo um processo, toda a parte legal para cumprir, para se abrir e depois para manutenção. Então eles estão falando das despesas, mas isso não é só despesa, é procedimento, né? Tem uma série de coisas que tem que ser feita. Nós fomos alertados por alguns seguidores nossos, falou, olha bem esse local, não sei o quê, aí é um local muito residencial, é mais pessoas de idade. Só que quem abriu o comércio foi o nosso sócio investidor, né? A gente aceitou aí a proposta, esse desafio e seguimos em frente, ok? Não foi briga, tá, gente? Não foi briga de sócios, tá bom? Muita gente quer saber se foi briga de sócio, foi falência. Se o nosso sócio é mau caráter. Não, nada disso. São pessoas boas, mas que infelizmente, por uma falta de gerência e outras situações, não foi possível continuar. Nós só vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que os custos fixos da empresa, vamos arredondar o valor assim para não correr o risco de errar, seja por volta de 3 mil euros. Você sabe que o euro agora está valorizando. Então, eles estavam mandando do Brasil em reais. Quando chegava aqui, eles estavam mandando o primeiro mês, sei lá, vamos supor, 14 mil reais, 15 mil reais, 16 mil reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Duas coisas que eu queria pontuar aqui. Para esse negócio, para o tipo de investimento, né? Está falando muito dinheiro pelo volume. Claro que para outras situações não é, né? E para outros é impensável, né? Então é no caso deles especificamente, mais uma vez, e lembrar que eles fizeram esse vídeo em dezembro de 2022, só para situar vocês aí. Então é por isso que eu falo do risco, né? Um risco muito alto, muito elevado para você brasileiro recém-chegado que tem um dinheirinho a mais e quer montar alguma coisa. Calma, estuda o local, sinta o ambiente antes de você, de fato, abrir alguma coisa. Até tem aqui um comentário de um seguidor nosso aqui que eu vou dar uma lida para vocês. Por exemplo, o senhor Manuel Jacinto, ele falou assim, Wallace, um alerta, tente ver ao redor quantas hamburguerias são de propriedade de portugueses. Penso que, tirando as multinacionais, muito poucas. Para mim, isso significa que os portugueses, quando vão a restaurante, não têm por hábito comer em hamburguerias. E mesmo os que o fazem, na maioria das vezes, são jovens. E mesmo estes preferem as marcas multinacionais. Penso isso aí é uma observação particular, né, do seguidor dele.
não concordo no contexto geral, eu acho que não é bem por aí. É um dos fatores, né, possíveis. Agora, deixa eu botar Também não aqui. pode só depender do público brasileiro, você também tem que agradar o público. Isso O aqui era outra brasileiro ele coisa que eu ia está falar. mudando o comércio de Portugal. Uma prova disso são muitos supermercados que agora estão vendendo comida brasileira. Por exemplo, no Lidl você encontra aquelas farofa, nhoque, paçocas e coisa e tal. É importante isso, né? Essa influência de tanta imigração brasileira, mas ele vai falar uma coisa mais interessante aqui para frente. Né? Tem pessoas que abrem aqui mercados onde o público-alvo é o brasileiro, tá certo? Só que não é só, você também não pode só depender do público brasileiro, você também tem que agradar o público português, né? Você tem que levar em consideração aí o costume português do café, então é questão de você também aprender e estudar esses hábitos dos dois países, ok? Para que você esteja muito bem localizado, centrado e possa agradar tanto brasileiros quanto portugueses. A gente aprendeu muito nesse período. Espero que as nossas informações tenham sido válidas para você que está aí do outro lado. A gente nos coloca à disposição para tirar qualquer dúvida. E é isso aí, gente. É a vida. Acima de tudo, bota Deus na frente. Nós não estamos tristes, estamos felizes. Sabemos que é um momento que a gente está passando e a gente está aprendendo. A gente leva tudo no lado positivo, né? Abrimos uma hamburgueria por 2 meses e pouco, mas a gente aprendeu. A gente leva para o lado positivo, que a gente sabe que esse aprendizagem a gente vai levar para alguma outra coisa. De repente, uma outra hamburgueria. Não sabemos, está na mão de Deus, vamos ver qual que vai ser o caminho daqui para frente, né? E o mais importante, a gente quer agradecer a todos que participaram desse momento. Nós fizemos grandes amigos, o clima lá era extremamente descontraído, sabe? Vender hambúrguer eu acho que não era o mais importante, tá certo? Eu vou parar aqui por aqui, porque, e vou dizer mais uma vez, né, para vocês acompanharem o vídeo todo depois, ele bota aí as pessoas que estavam lá dando a força, enfim. Mas eu quero só, mais uma vez, parabenizar pelo vídeo, pela maneira direta, simples, clara como se transmitiu, a experiência, isso é muito importante, a nossa experiência. Nós temos que aprender, a gente ouve a vida toda, né, que tem que aprender com os nossos erros, mas nós temos que aprender com os erros dos outros, né? E eu achei muito bacana ele não fechar a porta para um novo empreendimento. Isso é interessante, ele já vai ter essa experiência dele para contar a favor dele, né? Então, não desanime realmente. Parece que é um casal muito determinado, trabalhador, bem-humorado. Então, tem muito para apresentar, para trazer para o público aqui português que gosta, recebe sim muito bem os brasileiros, os investidores brasileiros. Então, quem quer trabalhar, quem quer trazer um produto de qualidade, quem quer apresentar uma empresa de qualidade, eles vão receber, né? Deixa eu até trocar aqui, voltar aqui para falar melhor para vocês. O canal deles é o Efeito Wallace, a experiência de uma família brasileira, de verdade, né? Não uma experiência fantasiosa como fazem em algumas situações. E dizer que realmente, o Wallace e a Fabi, né? Vocês podem sim empreender, voltar a fazer algo nesse sentido, planejado, trabalhar bem, estudar, já perceberam como se deve ter essa noção. E então é muito bacana, muito bacana. Mais uma vez eu agradeço aí a possibilidade de compartilhar aqui e poder fazer esse react do vídeo de vocês. E dizer que uma das coisas, para fechar aqui, que me preocupa é exatamente isso, essa grande criatividade, né? Porque você quer empreender no negócio, eu quero fazer um salão de cabeleireiro, né? Eu quero fazer uma barbearia, quero fazer uma hamburgueria, ou eu quero fazer uma brigadeiria. É o que mais as pessoas vêm aqui me consultar para fazer esse tipo de projeto, né? Então, mas vamos pensar, vamos abrir, vamos pensar um pouco fora da caixa, pessoal. Mesmo que seja uma coisa ou outra, agregar outras situações, né? Ver o que pode
ser trabalhado para você ter um diferencial, né? Porque essa coisa do mercado saturado é até a página 15, como a gente diz, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer para se diferenciar do seu concorrente, né? Então isso é muito importante. E é isso, pessoal. Não esqueça aí, se quer consumir aí esse conteúdo, eu vou trazer aqui sempre alguma experiência, vou procurar buscar isso para as pessoas conhecerem um pouco. Vou trazer individualmente, vou fazer uma série aí que eu vou trazer uns tipos de negócios que eu acho que é interessante ainda para se empreender no país, o que deve se observar em relação a isso, da minha área, né, obviamente, né, é o que ele falou, desde a região, né, a gente vai desde o macro ali até para os detalhes do seu negócio. Então eu vou trazer aqui para vocês, então se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, muito importante, até quem já me segue é importante, porque está sendo desativado por algum motivo, talvez, né, o próprio volume, né? Então é importante para o engajamento. Deixar o like se gostou do conteúdo, para eu poder trazer mais coisa para vocês aí. E é isso. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.